É. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com grande alegria que nós estamos novamente reunidos mais uma vez aqui na Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na cidade de Limeira. Estamos no estado de São Paulo, no nosso grande e maravilhoso país chamado Brasil. Quero dizer a vocês que nos acompanham que somos presididos aqui pelo pastor Levi Ferreira de Souza, nosso pastor presidente, que já queremos desde já dar uma notícia excelente, né? Que nosso pastor já teve alta depois de quase 60 dias internado, mas já está no seu lar, na sua casa, gozando de saúde e se restabelecendo. Então, estamos muito felizes por esta grande notícia. E também sua esposa, que está bem, graças a Deus, suas filhas. Enfim, Deus tem abençoado e tem dado vitória. Hoje estamos aqui para, mais uma vez, na companhia do nosso querido irmão André, nosso amigo, companheiro, obreiro da obra do Senhor, para juntos aqui ministrarmos mais uma lição da nossa revista. Estamos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais. E já estamos na lição de número 10 da nossa revista. Estamos chegando já ao final dessa revista maravilhosa que trouxe muita informação, muita instrução e nos ajudou aqui a entender um pouco melhor a respeito dos dons espirituais, dons ministeriais. Hoje a lição de número 10, ela vai falar sobre o ministério de mestre ou doutor, né? Aqui, ambos as expressões aqui quer dizer, no sentido espiritual, uma mesma coisa, né? No sentido secular, sabemos que tem uma diferença, mas isso vamos, durante a lição, aprendendo sobre essa questão. Meus irmãos, antes de iniciar a nossa aula, nós vamos, como de costume, fazer uma oração. Eu vou pedir ao irmão André que possa saudar a todos também, e orar, pedindo a bênção de Deus para a nossa lição. E não esquecer, irmão André, de fazer uma oração pelo nosso pastor, para a sua família, para que Deus continue fazendo uma obra. Eu saúdo também, né, os irmãos com a paz do Senhor. É motivo também de alegria poder estar junto com os irmãos, participando dessas aulas que têm sido bastante edificantes, né, para nossas vidas, bastantes novos ensinamentos. Que é o desejo do nosso coração, né, que os irmãos que não estão podendo vir, né, à igreja ainda, estão se prevenindo, podem estar participando das aulas
via online, alguns irmãos também que dão aula aproveitam assistir, né, tendo várias opções. Graças a Deus, hoje a internet tem bastante opções boas, saudáveis, né, na palavra de Deus, para que as pessoas possam adquirir conhecimento também para levar às suas congregações. Então nós vamos estar orando aí, dando início, né, que Deus possa estar nos abençoando, nos instruindo. E orando também, né, irmãos, é difícil citar nomes, né, mas há vários irmãos, irmãs, obreiros, companheiros que estão tendo dificuldades com essa doença, né, essa pandemia que tem assolado o mundo. Vamos estar orando, agradecendo e pedindo a bênção para o nosso pastor Levi, sua esposa, suas filhas, e que Deus possa estar alcançando também, né, todos os demais irmãos que também estão passando por essa luta, para que Deus possa dar a vitória e fazer a sua vontade. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai, sim, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui, Pai, por termos vida, por termos saúde, por estarmos de pé, por podermos estar aqui neste momento, Senhor, participando desta aula, desta gravação, deste momento, que o Senhor, meu Deus, possa mais uma vez manifestar a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre o Teu povo, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez na vida do pastor Levi, da sua esposa, das suas filhas, ó Pai, pela boa recuperação que o Senhor tem dado a ele, Pai, que o Senhor possa completar esta obra que o Senhor está feito. Temos recebido notícias, ó Pai, de alguns companheiros, ó Pai, esposas de alguns obreiros, meu Deus, que também estão internados, meu Pai. Ó Deus querido, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia neste momento, Pai. Sabemos, ó Pai, que neste momento tão difícil, Pai, que o mundo tem passado, essa tribulação, esta pandemia, Senhor, mas sabemos, ó Pai, que Tu és ainda o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o mesmo, Pai. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, meu Pai. Nos dá graça, Senhor, nos dá força para neste momento, Pai, atravessarmos a luta, permanecermos firmes, ó Pai. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres nesta última hora, cheios do Teu Espírito, Pai, anunciando esta palavra, anunciando esta boa notícia do Evangelho da salvação, ó Pai. E que neste momento, Senhor, muitos possam ser alcançados pela Tua palavra, pela Tua cura, pelo Teu toque, Pai. Assim te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos irmãos, então, dando continuidade aqui à nossa lição, nós, como já disse, estamos na lição de número 10, 6 de junho de 2021. Nossa escola bíblica dominical é aos domingos, às 9 horas. Você é nosso convidado para estar aqui aprendendo conosco presencialmente também. Temos a escola pelas redes sociais, mas temos a escola presencial. O título é o Ministério de Mestre ou Doutor, como já dissemos, e o texto áureo escolhido pelo nosso irmão está em Romanos capítulo 12, versículo 6 e versículo 7, que diz aqui: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Texto áureo, maravilhoso. Aqui já podemos pincelar aqui algo interessante, né? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, aqui já derruba por terra aquela velha mentalidade de alguns, né? Não, eu tenho o dom, então eu não preciso ler, eu não preciso estudar, eu não preciso pesquisar, eu não preciso fazer nada, né? É automático. Então, aqui já vemos que o apóstolo já nos orienta. Se é ensinar, se você tem o dom de ensinar, o ministério de mestre ou doutor, haja dedicação para ensinar. Então, isso nós vamos ver durante a lição, a importância desse haja dedicação para ensinar. Verdade prática: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Então,
objetivo de todos os dons ministeriais e espirituais que nós já estudamos até agora, todos, 100%, é dado à igreja. São dons dados à igreja, para o benefício da igreja, para a edificação da igreja. Nunca é para benefício próprio, nunca é para exaltação, para a glória pessoal de ninguém. Todos os dons, o benefício é edificar a igreja de Jesus. Ninguém pode fugir desse propósito. Esse é o objetivo principal, a edificação da igreja. Muito bem, a leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos capítulo 13, verso 1, Romanos capítulo 12, versos 6 e 7, e Tiago capítulo 3, verso 1. Nosso querido irmão André estará então fazendo a leitura para nós. Vamos estar lendo Mateus capítulo 7, no versículo 28 ao 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Amém? Então temos aí uma leitura em classe, né, André? Pegando várias passagens bíblicas, mas todas elas com o mesmo objetivo. Os objetivos específicos da nossa lição é apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. Jesus é o nosso exemplo. Identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século e apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Muito bem, então nós já vamos para a introdução. Nosso tempo passa correndo, né? E eu vou ler aqui a introdução, depois o irmão André pode comentar o item 1, 2 e 3, se o irmão quiser, já aproveita, comenta os três, depois nós já passamos para o segundo tópico aí. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então, nosso querido irmão já dá aqui um lampejo no seu comentário, dizendo da importância do dom o dom de mestre e de doutor, né? É um dom muito importante. Jesus disse, inclusive, ide, ensinai todas as nações. Veja bem que ele não disse ensinai o povo judeu, o povo hebreu, mas ensinar todas as nações, porque era uma mensagem que Jesus queria que abrangesse toda a humanidade, todas as nações, todas os lugares, né, até os confins da terra, como diz a palavra. Então, para ensinar, você primeiro precisa aprender, né? Tem muita gente que quer ensinar, mas não quer aprender, né? Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não aprendi corretamente? Primeiro, para mim ser mestre, primeiro eu tenho que ser aluno, tenho que ser discípulo. Tenho que aprender para depois poder ensinar e aprender corretamente,
aprender de forma certa, para poder ensinar certo, né? Às vezes tem pessoas que estão ensinando errado, mas porque aprenderam errado. Não é nem maldade, é aprender o errado e aquele ensino vai passando de um para o outro, errado, 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 e nunca se corrige, né? Isso é um problema grave. Então, nós precisamos aprender certo, saber a fonte certa, aprender corretamente das pessoas certas para que a gente também possa ensinar de maneira correta. Então, é uma tarefa muito importante, indispensável e exige muita dedicação, né? Uma pessoa, para ser um bom ensinador, ele precisa dedicar-se a isso, né? Fora, mas eu tenho dom já. Deus me deu o dom ministerial do ensino, de doutor, disso. Então, eu não preciso, é automático. Não é assim que funciona. Se você olhar na vida de Jesus, na vida de Paulo, na vida de outros que tinham esse dom, mas a própria Bíblia registra que eles estudavam, né? Paulo lia, pedia os pergaminhos, Jesus ia nas sinagogas aprender, a Bíblia diz que ele ia crescendo no conhecimento, né? Na sabedoria. Então, a gente vê que não se sustenta esse argumento. Agora, a gente sabe muito bem que a pessoa que tem o dom, ela é potencializada por Deus para ter uma facilidade em ensinar. Isso ajuda muito, né? Às vezes tem uma revelação especial, além do natural, do normal, porque ela tem o dom. Mas, volto a dizer, precisa das duas partes. Exercer o dom, mas também ter a preparação para poder ser um ensinador de qualidade e transmitir a mensagem da forma correta e abençoando as pessoas. Muito bem? Então, nós vamos agora para o primeiro tópico, né? Jesus, o mestre por excelência. Então, nosso irmão André estará aí comentando os subtópicos seguintes, 1, 2 e pode ir até o 3, André. Então, amados, nós já estaremos procurando aqui, né, observar o que a lição está ensinando, mas aproveitando só um pouquinho do que o pastor Alexandre, nessa introdução, falou, né, essa exigência para quem vai ensinar, ou para quem vai, do mestre, né, porque durante muitos anos perdurou no Brasil aí, né, que quem estudava a palavra de Deus esfriava na fé, né, que não era bom fazer teologia, que Verdade. não era bom estudar, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica, que as pessoas têm que pregar por revelação, não tem que ficar preparando o sermão. Alguns eram até contra a pessoa fazer um esboço, uma anotação ali. Durante alguns anos, em alguns lugares ainda prevalece isso, né? Mas aí o comentarista ele coloca aqui na lição, aqui numa partezinha na revista aqui, interagindo com o professor, uma ilustração interessante. Esses que são contra as pessoas estudarem, pensem um fato, você tem uma Bíblia na mão. Como essa Bíblia chegou até a sua mão? Ela está em língua portuguesa. Mas a língua original pelo qual foi escrita a palavra de Deus é hebraico, aramaico e grego. Quem traduziu essa Bíblia para você ter ela na mão? A pessoa que traduziu por revelação ou precisou estudar as línguas originais, os costumes, tudo, a geografia? Então, as pessoas que quando foi traduzir para o português, precisou ter que ir lá, estudar o hebraico, estudar o grego, entender como foi para então poder traduzir, encontrar a palavra correta. Isso é estudo, isso é teologia, isso é conhecer as Escrituras. Exatamente. É importante. Esses homens que trabalham com traduções da Bíblia são mestres na Bíblia, porque ele pega uma letra ali e fala, não, isso aqui no original é isso, quer dizer isso. Então, é o trabalho dos mestres. Então, tem o trabalho humano da pessoa estudar e depois tem o operar do Espírito Santo que unge a pessoa, capacita a pessoa para tornar esse ensino mais eficaz. Então, assim, nós dependemos de todos os dons ministeriais, né? O mestre junto com o pastor, junto com o profeta, junto com o apóstolo. Nós vamos perceber pela lição que o apóstolo Paulo, que é chamado de apóstolo,
também é visto como doutor. Então dá a impressão que ele tinha 2 dons ministeriais atuando na vida dele. Além de ser apóstolo, ele era doutor. Pedro também, nós vemos Pedro sendo apóstolo, mas vemos Jesus ali no final do Evangelho de João dizendo para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar a ovelha é ser pastor. Tanto é que quando ele escreve a sua carta, ele fala: eu que sou presbítero com vocês. Presbítero no sentido de apacentar, que nós vamos estudar, acho que daqui nas próximas aulas vai estar falando sobre o bispo, o ancião e o presbítero, e vai ver que tem quase a mesma função do dom ministerial de pastor, que é de apacentar, de ensinar, de cuidar. Na lição de hoje nós vamos estar falando sobre mestre, e a lição diz: Jesus, o mestre por excelência. Mas assim, é até estranho, né? Porque se você falar, quando você pega os 5 dons ministeriais, Jesus foi o pastor por excelência, o apóstolo por excelência, o evangelista por excelência, é o mestre por excelência, e a gente vai observando os 5, ele é por excelência os 5 dons. Ele é o exemplo de todos, né? De todos. Então, quando você pega a pessoa de Jesus, você encontra o exemplo para o mestre, o exemplo para o profeta, o exemplo para o apóstolo, o exemplo para o evangelista, e assim a gente vai observando. Então, ele como um exemplo de mestre, ele foi o mestre da Galileia. O comentarista coloca: doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, conforme está em Mateus 4, 23. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham 2 opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Então, Jesus, como mestre por excelência, e até estranho, né? Coloca o mestre da Galileia. A Galileia era uma região rejeitada pelos próprios judeus, né? A própria profecia colocava a Galileia das nações, a região ali onde havia uma mistura de povos. Então, os judeus não olhavam muito com bons olhos para o povo da Galileia. Tanto é que chamar Jesus de Galileu era uma forma de menosprezar a região da qual ele vinha. Mas os seus ensinos que foram feitos ali na Galileia, como o Sermão da Montanha e todos ali, são ensinos hoje que são considerados tesouros da literatura mundial. Mahatma Gandhi mesmo era um grande admirador do Sermão da Montanha, aquele grande pacifista da Índia, né? Mas quando nós vamos observar aqui Jesus nos seus discursos, qual que era o diferencial dele, conforme estava até na leitura bíblica em classe? As pessoas, ao ouvirem Jesus, diziam que ele era diferente, porque ele ensinava com autoridade, e não como os escribas, como os doutores da lei. Porque quando Jesus ensinou no Sermão da Montanha, ele mesmo falou que quando as pessoas fossem orar, não deveria ir para as praças, orar com voz alta, com a intenção de serem vistos, porque os fariseus oravam para serem vistos, davam esmolas para serem vistos, ensinavam simplesmente para manter, porque ter o título de mestre, ter um título de rabino naquela época, era uma profissão, era um status social, era subir, né, vamos dizer assim, na escala da sociedade, era ser reconhecido. E Jesus, ele era um mestre diferente. Ele não era como os demais mestres. Ele ia para o meio do povo, ensinava na linguagem do povo. Só que o que dá para perceber que o que aconteceu com Jesus é o que acontece. Jesus não tinha os títulos. Jesus não tinha a certificação. Os doutores da lei se revoltaram contra Jesus exatamente porque quando algo se torna uma profissão ou se torna um nicho profissional,
Então, você tem que fazer parte daquele grupo para poder exercer aquela função. Poderíamos dizer nos dias de hoje, havia como se fosse um sindicato de mestres, né? Uma associação, uma agremiação, e Jesus não fazia parte. Então, Jesus estava ali meio que concorrendo com esses homens, estava ameaçando, vamos dizer, o cargo deles ali, ao Jesus ensinar e as pessoas receberem esse ensino. E Jesus ensinava não para ser visto, mas ensinava porque amava. Ensinava porque queria ver aquelas pessoas transformadas. Então, ele não pegava a palavra de Deus e fazia adaptações para tornar mais agradável a alguns tipos de ouvidos e a outros não. Ele ensinava realmente a verdade como ela é. E a verdade, quando ela é ensinada, ela é para o negro, ela é para o branco, ela é para o homem, é para a mulher, é para o rico, é para o pobre. Quando a pessoa ensina a verdade de Deus, a verdade não tem distinção. A verdade não faz acepção de pessoas. Porque tem pessoas que querem que o ensinador ensine, mas que ele faça acepção de pessoas. Bom, aqui nesse lugar você não pode ensinar tal assunto, viu? Você vai pregar aqui, mas não prega sobre tal assunto, não me ensine. Porque tem um grupo de pessoas aqui que não pode ouvir esse tipo de... Jesus não era esse tipo de pessoas. Jesus, ele pregava a verdade. Quem quisesse a verdade de Deus e ouvir. E essa verdade vinda com a autoridade de Deus causava a admiração das pessoas que o ouviam. Tanto é que no Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 7, os fariseus, doutores, mandaram seus discípulos irem prender Jesus. E quando foram prender Jesus, ouviram Jesus pregando seu sermão ali, em João capítulo 7. E quando eles ouviram, voltaram sem prender Jesus. Conseguiram. E quando chegaram lá, perguntaram, mas por que você não trouxe ele? Nunca homem nenhum falou como este. Porque Jesus, ele tinha a graça de Deus, ele andava, até porque ele é o Filho de Deus e era o Deus encarnado. Ele é o mestre dos mestres. Mas ele ensinava a verdade. O cristão, ele precisa disso, ter a verdade e ter a graça de Deus para revelar essa verdade aos ouvintes. Só que a verdade, ela liberta, ela transforma, mas o próprio Senhor Jesus no Evangelho de João diz que quando ele fala que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Mas há aqueles que não praticam a verdade, eles querem fingir que praticam a verdade. E ao fazerem isso, perdem a autoridade. Então Jesus, ele conseguia, ao ensinar a verdade, anunciar a revelação, e as pessoas, ao praticarem o ensino de Jesus, realmente descobrem que aquilo ali é transformador. Então ele acabava, conforme o comentarista colocou aqui, ele transtornava a consciência do acomodado, porque tem aquele que está acomodado, que não quer nada, mas o ensino de Jesus chega e dá aquela chacoalhada, desperta, aí, acorda. E aquele que está inquieto, Jesus chega e acalma esse coração, né? Então ele era o mestre da Galileia, mas além de tudo, o que mostrava isso? Ele era um mestre divino, conforme o tópico 2 da lição. Em visita a Jesus, o mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então, esse fariseu ele era um estudioso das Escrituras, ele conhecia bastante as Escrituras, conhecia bastante as profecias, mas não se engane, né, irmãos? É o fato de a pessoa conhecer muito as Escrituras, mas se ela tiver uma expectativa errada, ela pode se confundir, porque os judeus conheciam muito as Escrituras, mas todo esse conhecimento, eles rejeitaram o Messias, que é Jesus, e muitos rejeitam até hoje. Por quê? Porque criaram uma expectativa, criaram na sua mente um protótipo do Messias
e Jesus não se adequou àquela visão profética de como deveria ser o Messias, e ao fazer isso rejeitaram Jesus, sendo ele o Messias que a palavra de Deus profetiza. Mas esse Nicodemos, ele reconheceu que Jesus era diferente, porque ele ensinava e fazia sinais, milagres, coisas extraordinárias, que levou esse homem a ir ter de madrugada conversar com Jesus. E quando Jesus, e essa conversa de Jesus com Nicodemos, ela é um dos maiores ensinos do Novo Testamento sobre o novo nascimento. Porque Jesus, quando Nicodemos foi lá e falou tudo assim, sabendo que tu és mestre, vindo de Deus, ninguém... Então Jesus disse, falou, Nicodemos, tem que te dizer que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí ele já não entendeu mais nada, ele era mestre, era doutor, ele falou, mas como pode isso? Confundiu o mestre. Pode o homem entrar na barriga de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus, daí vem aquela frase, mas tu és mestre de Israel e não entendes essas coisas? Por quê, irmãos? Porque existe o mestre segundo o mundo, segundo a faculdade de teologia, segundo a ciência, mas existe o mestre segundo Deus. Esse mestrado, esse dom, o ministério de mestre, de doutor aqui, ele não é o mestrado, não estou menosprezando o mestrado da certificação teológica, da escola teológica, mas é o mestrado do conhecimento de Deus, de andar com Deus, do Evangelho, da verdade. É um mestrado que é no conhecimento que provém do Senhor, é o mestre das profundezas de Deus. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que conhecem muito da Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Conhece a Bíblia de Deus, mas não conhece o Deus da Bíblia. Conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. Então, o mestre bíblico é esse. Tanto é que, quando nós olhamos lá em Efésios, capítulo 4, ali, onde fala sobre os dons ministeriais, quando os irmãos vão observar o propósito dos dons ministeriais, está escrito lá que Deus, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Mas qual o objetivo de Deus dar esses homens? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Qual é a missão dos 5 dons ministeriais? Levar a igreja à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito e à medida e estatura de Cristo. Qual que é a missão nossa como mestre, como pastor, como evangelista? É ensinar as pessoas a serem como Jesus. É fácil isso, pastor? Não é não? Essa é a missão do crente. Então, existem mestres que estão ensinando as pessoas a ganhar dinheiro, estão ensinando as pessoas a fazer outras coisas, mas a missão do mestre é ensinar as pessoas a serem como Jesus. Por exemplo, lá em Atos 11... a Bíblia fala que quando o Evangelho chegou em Antioquia, foi enviado para lá Barnabé. E Barnabé, quando chegou lá, viu que a graça de Deus estava lá, que Deus estava trabalhando em Antioquia. Aí ele foi até onde Saulo estava, que havia se convertido, levou Saulo para lá em Antioquia. E depois de 1 ano de ensino, a palavra de Deus, que foram lá chamados discípulos pela primeira vez de cristãos. Agora, o que levou essa comunidade cristã a ser chamado de cristãos? O ensinamento desses homens foram tal que todos que ouviam a palavra passaram a se comportar como Cristo. As pessoas só chamavam ele de cristãos porque você é cristão. Por quê? Porque você se parece com Jesus. Jesus ensinava assim, vocês estão obedecendo, vocês estão agindo como Jesus age. Essa é a ideia de ser chamado cristão. No mundo moderno, isso está meio deturpado. Mas ser cristão é, na verdade, ser imitador de Jesus, ser como Jesus era. Então, esse foi o impacto aí do Evangelho. E essa é assim, a visão do mestre. Nós estamos aqui falando de Jesus, o mestre por excelência, porque ele ensinava com palavras e ensinava com o exemplo de vida.
Porque o método de Deus ensinar através das Escrituras é: aprendam a fazer comigo e com aqueles que estão aprendendo. Então, assim, não existe uma revelação sistemática de Deus nas Escrituras. A misericórdia dele na vida dos homens de Deus revelado nas Escrituras. Então, nós vamos vendo esse trabalhar de Deus. Então, Deus ele vai revelando através dos exemplos, do trabalhar na vida dele. E Jesus, no seu ministério, ele revelou o amor ao próximo, amando ao próximo. Ele revelou o perdão, perdoando. Foi esse trabalhar. Quando ele perdoa aquela mulher adúltera no Evangelho de João, ele não está, vamos dizer assim, liberando o adultério. Quando ela é trazida para ser julgada por Jesus sem a presença da pessoa que estava com ele, e as pessoas disseram: olha, essa mulher foi pega em pleno adultério, a lei diz que nós devemos apedrejar, e você o que diz? Ele diz: não, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém quis condenar. Então, quando ele encontra a mulher, falou: ninguém te condenou? Falou: então também não te condeno, vai e não peques mais. O que ele quis dizer? Ele perdoou o pecado dela com a premissa de que, com a posição de que ela não peque mais. Então, o que Jesus, ele ensinou o perdão perdoando. Ele ensinou que Deus é um Deus justo, não quer o pecado, mas que se a pessoa estiver disposta, Deus está disposto a dar uma outra chance. Eu não gosto da expressão uma segunda chance. Deus ele sempre dá outra chance. Porque uma segunda chance dá a impressão de que a pessoa só pode errar uma vez. Porque se ela errar a segunda vez, ela não tem chance. Mas no próprio ensino de Jesus, Pedro chegou até Jesus e disse: Senhor, se um irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoar ele no dia? Até 7? Jesus não, até 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer? Que Deus sempre está pronto a dar outra chance para aquele que se arrepender e vier e pedir perdão. Então, às vezes, esse é um ensinamento de Jesus extraordinário, que arrebentou, que fazia com que as pessoas olhassem para Jesus e falassem: esse mestre é diferente. Ele não apenas condena o pecado. Ele simplesmente não diz que se vocês ficarem prostituindo, pecando, fizerem tudo, vocês vão para o inferno. Se vocês fizerem, vocês vão. Mas Deus está aqui vos dando outra chance. Se vocês se arrependerem, abandonarem os seus pecados, vocês têm perdão. Então, Jesus ele ensinava a justiça e a misericórdia. Ensinava a bondade, o amor. Por isso era o mestre. E era o mestre da humildade, como é o tópico 3. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus ou para os discípulos que ali estavam. A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quando o comentarista coloca aqui Jesus como mestre da humildade, citando este exemplo, ele mostra um mal do ser humano. O ser humano, todos nós, até nós estamos sujeitos a isso. Ele tem uma tendência, me perdoe de usar a expressão, a de se idiotizar-se à medida que ele adquire cargo ou algum status, ou riqueza. Verdade. Se ele adquire dinheiro, se ele se torna uma pessoa rica, ele começa a se achar uma pessoa esperta demais. Se só eu sou rico no meio de várias pessoas pobres, eu tenho um conhecimento elevado, eu transcendi, eu sou melhor.
eu tenho dinheiro, então eu posso comandar. Ele se acha melhor assim. Se a pessoa adquirir um conhecimento além dos demais, ele se acha um iluminado, um escolhido, alguém que está à frente do seu povo, e aí se acha no direito de ser servido. E era isso que acontecia com os discípulos. Quando Jesus dizia aos seus discípulos que quando eles chegassem numa festa, não era para sentar nos melhores, nos primeiros assentos, como os fariseus, como os mestres faziam, mas era para sentar lá no fundo, para que se alguém olhar ou considerasse digno de que se sentasse lá na frente, o chamasse para ir. Porque os mestres e os fariseus gostavam dos melhores lugares, gostavam de serem chamados de mestre, gostavam do quê? Do reconhecimento. Mas Jesus, ele tem uma visão de mestre diferente do homem. O homem que é mestre segundo o mundo, ele quer um pedestal, ele quer um lugar mais alto no local que ele frequenta, ele quer a melhor cadeira. Jesus não. O mestre por excelência, ele trata todos iguais. O mestre por excelência não se coloca acima dos demais. Ele se sente, Jesus era homem como nós e tratou os seus discípulos como homens. Pegou uma toalha e agiu como um servo, mostrando que para um mestre agir como servo não tem problema algum. Eu lembro de uma vez que eu estava comentando uma experiência, né? Acho que foi aqui que aconteceu no Templo Central mesmo, quando a gente tem as aulas ali, colocam as cadeiras na frente ali e tal. E quando acaba a aula, eu tenho o costume de ir, pegar, recolher as cadeiras, guardar. Eu não vejo problema. Eu lembro que não lembro qual irmão, mas um diácono falou, não, irmão, você não precisa fazer isso aí não, irmão, não é presbítero. Eu falei, não, irmão, o fato de eu ser presbítero não me impede de carregar uma cadeira, de anotar o nome de um visitante. Eu lembro na congregação, quando a gente congregava, nós estávamos com necessidade de diácono, e eu era presbítero, e eu falava, pastor, vou ficar lá fazendo serviço de diácono, vou lá ficar recepcionando as pessoas. E os irmãos, alguns falavam, não, mas o irmão é presbítero, o irmão não pode ficar na porta. Eu falava, por que não pode? Qual a diferença? É ser humano, a gente estava aí para trabalhar na obra do Senhor. Então as pessoas adquirem o título e se fecham para certo tipo de trabalho. Um presbítero é um excelente diácono, né? Para chegar a ser presbítero tem que ser um excelente diácono, né? Então, assim, as pessoas não podem cair nesse erro. Se você é um mestre, você é um estudioso, se Deus te deu essa graça, se você na igreja tem um conhecimento acima dos demais irmãos, não se ache que você é melhor. Isso é um dom de Deus. Isso é graça de Deus. E Deus te deu para você dividir. Paulo deixou bem claro, todo esse conhecimento que nós adquirimos de Cristo está lá em Coríntios. É uma riqueza em vaso de barro. Deixa eu só achar o versículo, 2 Coríntios 4, 7. Segundo Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, às vezes o irmão é um mestre, é um conhecedor das Escrituras, as pessoas vão procurar você, questionar você sobre as Escrituras, mas não deixe de subir na cabeça não, irmão. Você não é melhor do que o seu irmão. Você não transcendeu, não é um iluminado. A doença que está acometendo as pessoas pode te acometer, a fome que vai chegar em você, você está sujeito às mesmas. Então, Jesus está ensinando isso aqui. Quando ele pega ali e vai lavar os pés dos discípulos, vai mostrar, os discípulos se escandalizam. O Senhor é um mestre. Ele falou, pois bem, eu sou o mestre, então vocês façam o mesmo. Tanto é que quando Jesus ensinou os discípulos, o pastor pode até lembrar, ele falou assim, quando vocês forem servir aí na igreja, vocês não serão como as demais nações. Aquele que for o maior entre vós será o menor. Serviçal. É aquele que deve servir a todos. Esse será o maior no reino de Deus. Então, esse é o ensinamento de Jesus. O contrário, né? Quanto maior você é no reino de Deus segundo os homens, segundo Jesus, mais você deve servir a igreja. Então, o seu crescimento na igreja é para servir. Quanto mais você cresce na igreja, mais pessoas você vai servir.
Então, não é, se podemos dizer, pode ser até uma coisa meio contrária, é um crescimento para baixo. O crescimento do crente no reino de Deus, ele cresce para baixo. Ele cresce como raiz. Ele cresce para o quê? Para dar sustentação. O mestre, ele tem que ir crescendo para baixo, para com o seu ensino, dando sustento para a igreja permanecer de pé, que Deus usa o mestre, Deus usa o pastor. Então, quanto mais você crescer na igreja, mais gente vai ter para você servir. Tenha humildade, não deixa subir na cabeça, porque aí nós estamos fugindo da realidade do Senhor Jesus Cristo. O mestre sabe muito, mas isso não faz ele superior a ninguém. E é isso que Jesus quer ensinar sobre a humildade aqui. Muito bem. Então, aí o André fez vários comentários sobre 3 tópicos, né? Eu queria só reforçar aos irmãos que, quando se refere aqui à lição mestre e doutor, nós não estamos aqui falando com relação ao mundo secular, né? Porque no mundo secular, na academia, se você pegar mestre e doutor, você vai ter primeiro o mestrado, né? E o doutorado, ele está acima do mestre. Então, o doutor, ele está um degrau acima do mestre. Então, essa expressão aqui, doutor e mestre, ou mestre e doutor, na Bíblia, não tem nada a ver com a academia. Às vezes a pessoa pode se formar lá na academia como um doutor, mas na Bíblia, com relação à Bíblia, a obra de Deus, infelizmente, ele pode não ser um doutor, né? E às vezes pode ter uma pessoa até com uma formação inferior a esse mestre da academia, ou doutor da academia, mas na igreja, dentro do ministério, ele ser considerado como um doutor e mestre, porque ele tem o dom de Deus para essa função dentro do ministério. Então existe aí uma diferença, só para que não haja nenhuma confusão na mente das pessoas que nos ouvem. Separar o mestrado e o doutorado da academia é diferente do mestrado e doutor, do mestre e doutor da igreja como dom espiritual. Existe até um exemplo de um irmão que eu estava ouvindo, de uma pessoa que era um doutor na academia, formado na função dele, um doutor reconhecido até a nível de Brasil, mas ele ia na igreja para ouvir uma pessoa que tinha uma formação muito inferior a dele, porém era um doutor na palavra. Então ele se curvava diante daquela pessoa e reconhecia: eu não tenho condições nenhuma de ensinar da forma como essa pessoa ensina, porque ele tinha o dom ministerial como doutor na palavra. Então, só dividindo isso para que fique bem claro, né? É algo espiritual, é um ministério, né? Não está relacionado à formação. Às vezes a pessoa pode fazer o curso teológico, tal, ler bastante, aprender bastante, mas não significa que ele tem o dom de mestre e doutor, tá? Coisas específicas. Muito bem, então vamos agora para, depois de ouvir a explicação aí sobre a excelência do nosso mestre, né? Jesus, o maior exemplo de doutor, de mestre, ele foi chamado 45 vezes aproximadamente na Bíblia de mestre, né? De rabi, de mestre. Agora nós vamos para o tópico 2, que fala sobre o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus. Então eu vou comentar aqui o primeiro tópico com os irmãos. Diz assim: antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo, tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender
para posteriormente ensinar. Então, isso reforçou aqui tudo aquilo que eu já havia feito alguns comentários, né? Foi uma ordem de Jesus ir ensinar, né? Então, é um mandamento, é uma ordem. Podemos pregar? Podemos pregar. Podemos profetizar? Podemos profetizar. Podemos fazer muitas coisas, mas é essencial a ordem de Jesus para ensinar. O ensino, ele é uma ferramenta que fortalece a pessoa de uma tal forma, de uma tal maneira, que traz alicerce espiritual para essa pessoa, traz firmeza espiritual, traz edificação, né? É uma pessoa que está convicta quando ela aprende corretamente a palavra. Ela não é abalada, ela não é levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino herege, né? Ela tem firmeza, é uma pessoa sóbria, é uma pessoa que está convicta do que está fazendo, para quem está fazendo, como está fazendo. Então, a igreja não pode jamais abrir mão desse ministério de ensinar. Nós temos os cultos de doutrina, que são cultos com foco no ensino. Nós temos a escola dominical, que são atividades também com foco no ensino. Então, é muito importante que o cristão ele não abra mão de participar desses trabalhos, porque é ali que ele vai obtendo o alicerce, o conhecimento necessário para ele ficar um crente saudável, um crente abençoado, um crente firme, um crente constante. Então, o aprendizado é muito bom, e por isso que Jesus deu a ordem, ide ensinai a todas as nações. No tópico 2, a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2 e 42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Então, observe os irmãos que no princípio existia lá na igreja a doutrina dos apóstolos, né? É uma doutrina específica, porque os apóstolos foram usados por Deus para colocar as bases doutrinárias da igreja. Toda a Escritura, o Novo Testamento, são escritos que foram deixados pelos apóstolos para alicerce das doutrinas essenciais da igreja. Então, há uma conexão entre o sucesso da igreja, dos nossos primórdios, no seu início, com a observância das doutrinas dos apóstolos. Porque diz aqui muito claramente que eles acompanhavam, eles seguiam, eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Então, para que a igreja ela tenha sucesso na sua missão, na sua tarefa, ela precisa guardar a palavra. Para ela guardar a palavra, ela precisa conhecer a palavra. Nós estamos vivendo um tempo, meus queridos, em que está sendo torcida a palavra. Há um trabalhar maligno, diabólico, para torcer o entendimento da palavra. É coisa absurda, é coisa assustadora. Então vai chegar um tempo que as pessoas que não conhecem a doutrina dos apóstolos, elas vão entrar em confusão, elas vão achar que estão servindo a Deus corretamente, mas não estarão, porque aprenderam de forma errada. Então, o segredo para que a igreja continue tendo sucesso, para que a igreja continue sendo usada por Deus, para salvar as almas, resgatar os perdidos e nós alcançarmos o céu, é perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, é importante você conhecer as doutrinas dos apóstolos, né? Porque o que acontecia? Como a igreja perseverava, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Era feito milagres, prodígios e maravilha pelos apóstolos, porque havia ali perseverança na doutrina. Doutrina é ensino, no ensino dos apóstolos. Então,
Então é importante nós não abrirmos mão disso. Pois não, André? Para complementar, né? A doutrina dos apóstolos, o que é? É o Novo Testamento. É do Evangelho de Mateus até o Apocalipse. Era isso que eles ensinavam. Quando eles iam anunciar o Messias, eles anunciavam o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, o nascimento. Então, eles anunciavam a história do Senhor Jesus Cristo. E depois, baseado na vida de Jesus Cristo, veio as cartas de Paulo, de Pedro, que é a interpretação, ou seja, é a explicação de algumas coisas que estavam no Antigo Testamento, baseado no que aconteceu na vida de Cristo, eles trouxeram a interpretação. Então, as cartas que foram escritas nada mais é do que uma explicação teológica da vida de Cristo como o Messias prometido. Então, essa é a doutrina. Muito bom. Claro que ao observarmos as Escrituras, o pastor Alexandre vai chegar aqui mais à frente no ensino persistente aqui, que nem mesmo os apóstolos entendiam muito bem, porque Pedro era apóstolo, mas Paulo era um doutor que foi usado ali por revelação para trazer uma interpretação de que Cristo e a igreja era algo que estava escondido, né, no Novo Testamento, mistério, mas que foi revelado, mas que estava ali. Ele mostrou isso aí, e dentro dos seus muitos ensinamentos, Pedro, quando escreve a sua carta para os irmãos ali, falou, Paulo também falou sobre isso. E sei que tem coisas de difícil interpretação ali. Quer dizer, que Pedro não era doutor, então ele não acompanhou Paulo na sua profundidade, na sua capacidade de buscar e trazer a interpretação, mas reconheceu a inspiração. Mesmo ele sendo um grande líder, né, talvez até maior do que Paulo, principalmente na igreja de Jerusalém, né? Isso. Mas reconheceu que os escritos de Paulo eram de difícil interpretação. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3. Pode ler, irmão. O versículo 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, Pedro era apóstolo, né? Mas tudo leva a entender que, além de apóstolo, ele era um pastor. E Paulo, além de apóstolo, era um doutor. Então, cada um contribuiu da forma que Deus deu o dom para o crescimento do reino, e a obra é desse jeito que se faz. Né? E você lendo aí, André, me veio à mente aqui, olha o que ele disse, que Paulo escreveu coisas de difícil interpretação e que os indoutos e os maus obreiros, ou que se dizem obreiros, torcem, né? Para a própria condenação. Então, os irmãos observem que o próprio apóstolo Pedro está dizendo que havia já, naquele tempo, pessoas pegando e torcendo a palavra, né? Quer dizer, invertendo a compreensão correta da palavra. Então, veja a recomendação dele quanto a esse perigo. Agora, se naquele tempo já estava dessa forma, os irmãos imaginem agora, no tempo que nós estamos vivendo. Mas para finalizar aqui o segundo tópico, para o André já comentar o último, que o nosso tempo corre muito rápido, diz o seguinte: os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja de Antioquia. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que esse ministério nunca foi tão necessário. Então, meus irmãos, os irmãos forem lá em Atos capítulo 13, os irmãos vão ver que tem lá um versículo interessante, onde diz que Paulo, que é o versículo, esse versículo aqui da nossa lição, né? Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, olha os dons aí, profetas, doutores,
a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, Saulo aí já estava entre os doutores, né, irmão André? Já tinha passado-se aproximadamente mais de 10 anos da sua conversão, e ele, servindo ao Senhor naquele local, já foi aqui relacionado entre os doutores. Então, note aí que Paulo realmente tinha esse dom ministerial aí, e aí a igreja, identificando essas qualidades em Paulo, depois, alguns dizem que em torno de 14 anos, o que aconteceu? O Espírito Santo falou para a liderança da igreja, para os líderes da igreja: apartai para mim a Saulo e a Barnabé, né? Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Veja que ele ficou em segundo aí. Para a obra que eu os tenho chamado. Então, depois de ele galgar essa posição diante da igreja de doutor, de profeta, mas agora Deus está chamando ele para a obra missionária, para ser um apóstolo, levar a palavra. Então é coisa linda, né? A palavra de Deus. E Paulo ensinava nas casas. E naquele tempo não tinha grandes igrejas como hoje, não tinha grandes templos, né? Os ensinos eram nas sinagogas e nas casas. A igreja começou nas casas, nos lares, mas Paulo era usado por Deus com essa missão tão maravilhosa e ensinava de forma gloriosa, testificava com o poder de Deus. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar, né? Ensinamentos persistentes. Então, devemos persistir nisso, persistir nesse ensino, nessa doutrina, para que nada venha nos tirar dos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Agora o tópico 3, né? O irmão André então estará comentando, que diz a importância do dom ministerial de mestre. Por favor, André, pode comentar aí. No tópico 3, deixa eu só... Estava vendo umas passagens bíblicas aqui. Se quiser ler, fica à vontade, viu? Não, tranquilo. A importância, né, irmãos, do dom ministerial de mestre. Uma necessidade urgente da igreja, né? Dentre as importâncias, que é uma necessidade urgente. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à igreja mestres, e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã e, ao mesmo tempo, em que desmascara os falsos ensinos, né? Citando Efésios 4,14 e Oséias 4,6, mostrando que a atuação do mestre de Deus, né, vocacionado por Deus, ele trabalha como uma cura, né, na igreja, uma prevenção contra os falsos ensinos, contra as heresias. E ele cita uma coisa aqui interessante: nós sabemos que a maior parte das igrejas temos pessoas vocacionadas, mas muitas vezes essas pessoas vocacionadas não têm como investir por si mesmas, né? Em trabalho, em compras de livros, em estudos. São pessoas dedicadas que, mediante o pouco que sabe, conseguem fazer muito. Que uma coisa interessante que eu estava vendo aqui no Evangelho de João, que Jesus falou para Nicodemos ali, né? Eu até destaquei aqui para poder falar a diferença entre o mestre divino e o mestre humano, né? Que o mestre humano, às vezes, ele quer ter uma resposta para tudo. E Jesus, quando ele vai citar aqui no Evangelho de João, capítulo 3, ele falou algo que serve de ensinamento para todos nós.
Quando ele fala, tu és mestre em Israel e não sabe isso, né, que ele não sabia sobre o novo nascimento. Aí ele fala, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Uma das coisas mais importantes para o obreiro na obra de Deus, fala do que sabe, testifica do que você vê. Se você fala do que você sabe, você fala com convicção. Se você sabe o que você está falando, você fala tranquilo, você fala sem medo. Se você testifica do que você viu, você está falando a verdade, você viu. Ninguém vai encontrar contradição. A importância do mestre divino é este. Você pode até saber pouco, mas saiba bem o pouco que você sabe. Seja mestre no pouco que você sabe. Porque a palavra de Deus diz que é a segunda medida da fé. Ou, vamos dizer assim, segunda medida da possibilidade que você tem. Agora, quando o comentarista coloca aqui, se a igreja, por exemplo, uma congregação, identificar um obreiro que tem capacidade, você vê que tem um dom, que é reconhecido, que é uma pessoa dedicada, mas essa pessoa não tem condições, e se a igreja quiser abençoar esse obreiro, nós temos curso de teologia na nossa igreja, graças a Deus, nosso ministério de Limeira, Deus abençoou grandemente, temos a escola de teologia, que o pastor Jonas é o diretor e professor, temos ali. Então, se a igreja quiser abençoar, não é difícil para um grupo de irmãos se juntar e pagar mensalidade para uma pessoa estudar. Sim. Ou, por exemplo, doar algum livro, alguma coisa nesse sentido. Porque todo mestre, todo professor, ele precisa ler, conforme nós vamos estar já observando. Precisa ser um leitor. Porém, nós sabemos, nós irmãos conhecem, quando a gente vai numa livraria evangélica, a gente sabe que os preços não são tão baratos assim, né? Os livros bons, os livros que tem... que normalmente um obreiro precisa ter sobre teologia sistemática, um livro aí que explica, uma boa Bíblia de estudo, igual a Bíblia de estudo pentecostal, nós consideramos uma Bíblia boa para um obreiro ter aí no dia a dia, que explica nossas doutrinas pentecostais, ajuda bastante. Nós sabemos que não é barato, por isso que o comentarista ele coloca que se a igreja identificar um obreiro assim, porque quando a igreja abençoa um mestre, ela vai ser abençoada, porque Deus vai usar esse irmão no dom de ensino e vai trazer riquezas extraordinárias, baseada no ensino dele ali para a igreja. E é importantíssimo a igreja ter esses homens de Deus que conseguem extrair das Escrituras esses ensinos profundos aí para abençoar, né? Para que não aconteça do quê? Para que a igreja não fique no superficial, para que a igreja não fique só naquele ensino básico, nada mais profundo, nada mais além. Ele fala que predomina a superficialidade bíblica e infantilidade espiritual. Então aí acontece. Há exemplo do que aconteceu isso com o escritor aos Hebreus, quando ele escreveu a carta aos Hebreus, e ele foi tentar usar como exemplo Melquisedeque, rei de Salém, mas aí ele disse que não podia usar aquela alegoria para falar de Cristo, porque aqueles leitores da Bíblia ali haviam se feito, como se diz, fugiu meninos, né? Meninos, né? Eles não... eram muito infantis ainda. Eles vacilaram, né? Não ligaram para estudar, né? E por não quererem estudar, não tinham conhecimento suficiente para suportar o ensino na alegoria que ele queria fazer. Então, assim, ele falou assim, ó, vocês já deveriam ser mestres e eu devo tratar vocês como pessoas que estão iniciando na fé. Então, se a igreja, tem muitas igrejas que têm anos de inauguração, de membros, mas são pessoas que são meninos na fé. Mas por que são meninos na fé? Porque nunca se deram a um estudo mais profundo, não buscaram mais. São pessoas que, pelo tempo de igreja, já deveriam ser mestres, mas são meninos. Por quê? Porque não se dedicam no ensino, não se dedicam na palavra, não se dedicam a ouvir quem conhece um pouco mais. Até obreiros, né, André? Infelizmente, não querendo ser aqui crítico de ninguém, mas às vezes o obreiro, ele não desenvolveu, né? Você falou de igreja, mas se a gente também olhar no ministério, infelizmente tem alguns obreiros que se acomodaram, né?
e não se preparam, não leem, não frequentam a escola dominical, não lê livros, não compra alguma enciclopédia, alguma coisa que possa ajudar ele a crescer. E aí, quando você vai dar a oportunidade para a pessoa, aí ela fica muito na superficialidade, né? Não consegue aprofundar na palavra para trazer um alimento mais consistente, né? Então, isso é um problema. Eu acho que cada um de nós que somos obreiros, a gente precisa estar reciclando o nosso ministério. Mesmo que eu não tenha o dom de ser um doutor ou mestre, mas eu sou um obreiro na casa de Deus. Eu tenho oportunidade para falar, para ensinar, para pregar, então eu preciso estar me reciclando, me aperfeiçoando, melhorando, para que cada vez que eu tenha oportunidade e Deus precisa de me usar para alguma coisa, eu possa apresentar algo melhor para Deus e para o povo, né, irmão André? A pessoa precisa, às vezes ele não é um mestre, mas ele é um evangelista, ele precisa ser um evangelista por excelência. Jesus era um evangelista também. Para ser um evangelista, vai cair naquilo que eu falei, você tem que testificar do que sabe e falar do que vê. É isso. Exatamente. Que a palavra de Deus. Às vezes ele é um pastor, mas ele precisa ser um pastor segundo o coração de Deus, ensinar segundo a vocação de Deus dentro da palavra, até aquela palavra pastoral e assim por diante. Mas às vezes, né, infelizmente, pode acontecer de que algumas pessoas também encaram o ministério apenas como um status. Finalmente cheguei à posição de presbítero ou de pastor. Ele vê o status ou o cargo como um fim. E, na verdade, o que nós estamos estudando aqui nesses dons ministeriais, que as pessoas não são, vamos dizer assim, reconhecidas ou consagradas para trabalhar. Normalmente, pelo que a gente entende pelas Escrituras, o reconhecimento ministerial é de quem já está fazendo. A gente reconhece como mestre aquele que já é mestre antes de ser chamado de mestre. Sim. Às vezes você dá o título de mestre para a pessoa porque ela já é mestre por excelência. Às vezes, então, a palavra de Deus, por exemplo, quando coloca ali sobre as qualificações do pastor, na verdade, não é que você está dando o título para aquele irmão de pastor para ele ser pastor. Na verdade, quando você dá o título, porque você já reconheceu o dom ministerial na vida dele de pastor. Então, a lição aqui, esses 5 dons ministeriais, é para que nós, crentes, reconheçamos as pessoas no nosso meio que já têm o dom. E o reconhecimento vem de um trabalho já feito. E há pessoas que querem o título sem ter as qualificações. Então, às vezes, vai chegar naquela posição e a única coisa que ela queria era ter o título e ela não vai ter nada a oferecer senão o título. Se a pessoa só quer ser presbítero por ser presbítero, ela só vai ter a oferecer para a igreja o título de presbítero. Mas se a pessoa é reconhecida, é um presbítero, é um pastor que trabalha na obra do Senhor, ao ser reconhecido, ele vai continuar entregando na obra do Senhor aquilo que ele já tem. Agora, em tudo nós precisamos aperfeiçoar. Nós vamos estudando, vamos buscando a palavra de Deus, e cada vez mais o ensino vai sendo refinado, vamos dizer assim, vai sendo aperfeiçoado. Um assunto que você ensinou uma vez, quando você for ensinar a segunda vez, com certeza você vai conseguir colocar alguns detalhes a mais, vai explicar alguma coisa melhor, vai retirar alguma coisa, e assim Deus vai trabalhando. E a responsabilidade de um discipulado contínuo, ou seja, a importância do dom ministerial. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso que ensina e instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Então, isso aqui é interessante. Todos nós, seja quem ensina, seja quem ouve, nós estamos no discipulado contínuo, aprendendo. Quando que nós vamos terminar? Ou seja, na faculdade, quando que a pessoa termina a faculdade? É a hora que faz todos os cursos, faz todas as provas, foi aprovado e recebe o diploma. Qual que é o diploma? Quando que nós vamos terminar o discipulado nosso?
hora que todos nós estivermos igualzinhos a Jesus Cristo. A hora que o irmão Alexandre for uma réplica perfeita de Cristo, a hora que eu for, a hora que as pessoas chegarem a tal ponto de não me chamarem mais de André, me chamar de Jesus. André, eu vou chamar você de Jesus, porque você está muito parecido com Jesus. Você ensina como Jesus, prega como Jesus, vive como Jesus, ama como Jesus, perdoa como Jesus. Vai. É difícil alguém chegar em vida a esse ponto. Se você desafio, né? Como eu, que acredita que você não vai chegar nesse nível de perfeição em vida, significa que você vai ter que estar na escola de Jesus diariamente, aprendendo a ser discípulo. É um discipulado contínuo. Então, às vezes, nós temos 20, 25 anos, 30 anos servindo a Deus, frequentando a escola bíblica dominical, orando, jejuando, ainda temos que aprender a ser como Jesus. Só vai acabar quando a gente estiver igualzinho a Jesus. Mas se você não é igualzinho a Jesus, você precisa ser um discípulo. Então, é um discipulado contínuo. E sabendo que a gente precisa aprender continuamente, quem que vai nos ensinar? O mestre, o pastor, o evangelista. Hoje nós estamos falando do mestre. O mestre que vai trazer sempre coisas mais profundas, mais detalhadas. Que o mestre é aquele obreiro que o evangelista ele pega aquela passagem da Bíblia, qualquer passagem da Bíblia, e transforma numa pregação que vai trazer uma chamada de arrependimento e vai ganhar a alma. Esse é o evangelista. O mestre vai pegar a mesma passagem e vai te trazer um ensino profundo das Escrituras, vai extrair verdades que você não está enxergando ali, mas vai trazer. Mas qual que é o tanto um quanto o outro está apontando para um. O evangelista pega aquela passagem e vai falar de Jesus naquela passagem. O mestre vai pegar aquela passagem e vai revelar algo profundo de Jesus naquela passagem. O pastor vai pegar aquela passagem e vai trazer uma mensagem de pastoreio para a igreja falando de Jesus. Porque o que une os 5 dons ministeriais é a pessoa de Cristo. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, disse que quando ele foi ter com eles, propôs no seu coração falar para eles nada além de Cristo. E existe uma vez crucificado. Uma vez um irmão falou para mim assim: irmão, mas às vezes você for ficar ensinando, você ficar falando só de Jesus, uma hora enjoa. Mas só de Jesus? Jesus é tudo. Difícil, hein? Difícil enjoar, hein? Tem como, quando você falar, eu me proponho a falar de Cristo, irmãos. Se você pegar as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, fala de Cristo. Tudo na Bíblia é sobre Cristo. As riquezas extraordinárias, cada passagem procura revelar. Alguns irmãos falam que a chave, hermenêutica das Escrituras é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está... E uma das funções, uma da graça que Deus dá ao mestre é ter essa capacidade de encontrar Jesus em passagens que você não acredita que Jesus está ali. Você lê, fala, mas Jesus não está nessa passagem. Aí vem um mestre e tira ali e fala, meu Deus, mas quanta coisa sobre Jesus nessa passagem. Eu li várias e várias vezes, nunca vi Jesus aqui. É o mestre. Ele consegue encontrar Jesus em lugares... fonte, né? Porque o tema da Bíblia é isso, é a palavra de Deus. Então essa é a função do mestre e a importância do mestre e da igreja entender. O mestre de Deus, irmãos. Porque existe muito, a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam muitos falsos mestres, né? Sim. Que a igreja amontoaria doutores, a igreja não, os homens, segundo as suas... Mas qual que é a diferença do mestre de Deus, que Deus enviou para a igreja, e o mestre que Deus enviou, ele só fala de Jesus. Ele só ensina sobre Jesus. Ele quer que a igreja seja como Jesus. Todo o seu ensino está na pessoa de Cristo. Como o evangelista, como você sabe que o obreiro é um homem de Deus na sua palavra? Cristo tem que ser a mensagem dele. Se é de Deus, ele só sabe falar de Cristo. Se é do Espírito Santo, o Espírito Santo só fala de Cristo. O Espírito Santo não engrandece homens, só engrandece a Cristo, só glorifica a Cristo. Se esse homem está ungido e está falando pela operação do Espírito Santo, inspirado na palavra de Deus, ele vai falar de Cristo, da sua obra, da sua revelação, do que Deus tem para fazer.
E aqui o último tópico, né, falando aqui dentro da importância desse dom ministerial de mestre, os requisitos necessários ao mestre cristão. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com um dom ministerial de mestre em nossa época. Primeiramente, precisa ser salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam, assim não há verdade nem firmeza nelas. Ou seja, aquele que prega a Cristo precisa ter convicção que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus é salvo, que a mensagem do Evangelho é essa. Você pega a Bíblia profetiza no Antigo Testamento a vinda do Messias Salvador. E o Novo Testamento é a vinda do Messias, o Salvador. Então, o que eu preciso ser para ser um discípulo de Jesus? Ser salvo. É o mínimo. Se eu não sou salvo, não tem sentido. Eu errei, não entendi nada do Evangelho. Eu estou ensinando o quê? Então, você está olhando, essa pessoa está olhando para Jesus como um personagem da história. E está ensinando como um sábio, um filósofo, mas não como o Salvador da humanidade. O Deus que se fez carne, o Filho de Deus que se encarnou para nos salvar. Ele colocou aqui também, né, o comentarista coloca o hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 4,13. Aqui eu não sei se está certo, essas dois versículos estão muito parecidos, né? Depois tem que confirmar ali. Uhum. Mas Paulo, ele era um leitor das Escrituras, e todo mestre, todo professor precisa ter esse hábito de ler, de buscar. E eu sempre dou uma dica para os irmãos, que eu falo assim, né? É uma coisa pessoal minha. E eu lembro quando eu li a biografia de George Miller, que ele era considerado o apóstolo da fé dos tempos modernos. E foi colocado esse título, né, no livro Heróis da Fé, editado pela nossa CPAD. São 20, né, biografias dentro desse livro. E ali fala de George Miller. E alguém perguntou para ele o segredo dele ter tanta fé. E dentre algumas dicas que ele deu, ele disse assim, não cair no erro, como muitos estudantes das Escrituras têm, de ler mais livros e literaturas que falam sobre a Bíblia do que ler a Bíblia. Todo mestre precisa ter o hábito de ler, mas ele não pode ler mais livros, outros livros, do que a própria Escritura. Então, a pessoa tem que ler mais a Bíblia do que qualquer outra coisa. Então, eu aprendi isso ao ouvir George Miller. Então, quando você tem um livro, por exemplo, um comentário bíblico sobre a carta aos Romanos, então você vai ler o livro do comentário bíblico sobre a explicação, eu aconselho você não fazer isso. Eu aconselho você ler a carta aos Romanos, e aonde você não entender, você vai no comentário bíblico, aonde fala daquela passagem que você não está entendendo, veja a explicação e encaixe essa explicação dentro do que você está lendo e continua lendo a Bíblia. Nós precisamos usar, é um aconselho assim que eu digo, não sei se o pastor Alexandre vai concordar, leia a Bíblia, pegue os livros para ajudar você a entender a Bíblia. Não use a Bíblia para entender o livro, porque às vezes acontece disso. Você está lendo um livro e tem várias passagens bíblicas. Então você fica lendo as passagens bíblicas para entender o que o autor está falando. Faça o contrário. Leia a Bíblia e use o comentário que os irmãos têm para entender a Bíblia. Porque às vezes, ao fazer isso, você vai ver que aquele comentário, às vezes, por engano, não vai dar certo. Quando você está lendo a sequência. E aí você vai conseguir entender. Então, o mestre, uma das coisas assim, que eu vejo na Bíblia, uma característica do mestre é sermão expositivo. Quando você vai estar bom de Bíblia, o ideal é que todo professor, toda pessoa que pregue a Bíblia, seja capaz de ensinar a Bíblia versículo por versículo. Esse seria o ideal.
Não, eu vou pegar hoje aqui Carta aos Romanos, capítulo 1, irmãos, e vou explicar versículo por versículo para vocês. Ah, irmão, é muito difícil. Então, esse é o objetivo, porque o livro-texto nosso é a Bíblia. A Escola Bíblica, nós estamos aqui com uma revista da Escola Bíblica, nós estamos falando do título de mestre, nossa CPD edita, é um trabalho bom, mas a nosso livro-texto é a palavra de Deus. No dia a dia, o ideal é que, tanto é que os apóstolos, qual era o livro que eles usavam? O Antigo Testamento. Tudo que eles ensinaram, eles tiraram do Antigo Testamento, esse era o livro. Então, esse é o ideal. O mestre precisa ler a Bíblia continuamente, e lançar a mão de outros livros para ajudar a ter um entendimento maior, porque às vezes nós não conseguimos, mas sempre bom para poder preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas e etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Aqui é praticamente dentro do que eu falei. Por exemplo, para você entender a geografia que a Bíblia está falando, que é de uma terra distante da nossa, os costumes, a língua, como eles viviam, para você não cair aí em erro de cultura, né? Erro de anacronismo, né? Que é aplicar coisas que acontecem nos dias de hoje como se fosse regra lá no tempo passado. Isso não pode acontecer. Então, o cristão, o mestre, precisa ter essa graça. E, acima de tudo, um coração em chamas, né? Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era a teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. E isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Ou seja, uma pregação, uma mensagem, um ensino originado apenas na mente humana vai atingir apenas algumas mentes. Mas uma mensagem, um estudo originado num coração em chamas vai arrebatar vidas, vai transformar vidas. Então, a unção faz a diferença. O intelecto, o preparo, o estudo, mas a inspiração divina para isso é o que realmente faz a diferença. Tanto é que nós vemos em Atos dos Apóstolos várias mensagens ungidas e os resultados. Pedro trouxe um relato. Nós olhamos a pregação de Pedro, é um relato histórico da história de Israel, chegando até Jesus, mostrando ele como o Messias que eles rejeitaram, e ao final do sermão você vê uma multidão dizendo: o que nós precisa fazer então, diante do que você expôs? Ele fez um relato histórico e mostrou que Jesus é o Messias que ele estava esperando. Só isso. Uma pregação até curta, né? Mas com um efeito tremendo, né? É um relato, se você observar, é um relato histórico. Ele fez um relatório da história de Israel, mostrando alguns pontos, mostrando Davi, que ia lá, e de repente ele mostrou Jesus, que Jesus era o Senhor e o Cristo, que eles haviam rejeitado. E ele nem fez apelo, porque o próprio povo falou: Pedro, pode fazer um apelo, que não é precisa fazer. Aí ele fez o apelo: arrependam-se, e aí foi quase 3.000 pessoas convertidas, né? Muito bem, então, meus irmãos, aí está mais um tópico, né, o último, da importância do dom ministerial de mestre. Meus irmãos, o tempo foi embora, a gente até passou um pouquinho no nosso normal, mas eu quero agradecer aqui a todos os irmãos que nos acompanhou até esse momento, agradecer aqui nosso querido irmão André pela brilhante explicação aí, sempre muito correta e inspirada por Deus. Que Deus abençoe nosso irmão. Esperamos vocês na nossa Escola Bíblica Dominical, no domingo, às 9h da manhã, aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Limeira. Que Deus abençoe
que possa ter sido útil todo o conteúdo da nossa lição nesta noite. Nós vamos orar agradecendo a Deus e encerrando a nossa participação. Ore conosco. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor nos deu, de estarmos aqui na tua presença, na tua casa, ministrando esta tão importante lição. Que o Senhor possa levantar grandes doutores, grandes mestres na tua igreja, no meio do teu povo, no ministério, para que a igreja possa crescer no conhecimento, crescer na graça, possa ser uma igreja abençoada, alicerçada, fortalecida na fé. Em nome de Jesus, opera grandemente em nosso meio, Senhor. Levanta estes grandes homens para serem bênçãos para as nossas vidas. Assim como ensinamos, também possamos aprender. Pai Santo, fica conosco, nos dá uma noite abençoada e um dia maravilhoso. É o que nós te pedimos, Pai, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até uma próxima, em nome de Jesus.